Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 25. Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 25. Tá bom? O título da mensagem é Desentulhando os Poços dessa Geração. Se você já achou aí, diga amém, pastor, já achei. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, muito fácil de encontrar. Podemos ler? Amém? Então vamos lá. Sobreveio na terra quantos acharam? Amém. Sobreveio à terra uma fome além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Repita comigo assim: e apareceu-lhe o Senhor. Quem apareceu para Isaque? O Senhor apareceu para Isaque e disse: não desças ao Egito. Que coisa interessante, né? Nós já vimos tantas vezes Deus aparecendo na palavra, se revelando, coisas poderosas acontecendo, mas aqui está muito claro, olha, apareceu-lhe o Senhor, ele disse: não desças ao Egito. Me ajuda aí, irmãos, eu vou falar, apareceu-lhe ao Senhor, e você vai dizer o que Deus disse para Isaque. Vamos lá. Apareceu-lhe o Senhor e disse: você poderia fazer uma pequena coreografia, estamos em família. Você vai dizer: não desças ao Egito. Vamos lá. Calma, me ajuda, só um minutinho. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. Pode melhorar essa coreografia, meu irmão. Eu sei que eu estou em Cabo Frio, meu irmão. Aqui é terra que as pessoas gostam de vir para cá. Uma vez eu vi no carro assim: eu moro na cidade que você gosta de tirar férias. Eu fiquei chateado com o dono daquele carro. Falei: não é que é verdade? Apareceu-lhe o Senhor e ele disse: não desças ao Egito. Um pouquinho mais forte. Apareceu-lhe o Senhor e ele disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e sereis contigo e te abençoarei. Porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai, e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Aí eu vou dar uma puladinha, um pouquinho mais à frente. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu cêntuplo. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi-se ficando pobre, miserável, paupérrimo. Os irmãos estão acompanhando. Enriqueceu até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanho e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Que coisa feia inveja, né, irmão? Você sabe que esses anos todos que eu pastoreio, eu já vi várias pessoas pegar microfone e dizer assim: fui bandido, fui assaltante, fui várias coisas, mas nunca ninguém pegou meu microfone. Eu era invejoso. Alguém já ouviu algum testemunho? Já vim aqui para dizer para vocês: olha, eu estou até com os quartos caídos, estou muito triste, eu tenho um testemunho para contar. Porque inveja é feio, né? Então quando eu falar sobre inveja, você vamos malhar a inveja, tá bom? Só um minutinho. E os filisteus
o invejaram. Para inveja, né? Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Por causa de quê, irmãos? Por causa da? Por causa da? E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar outros poços, que havia cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhados, depois da morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas viva. Diga, maravilhas. Obrigado. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-se Sitna, e partiu dali e cavou ainda outro poço, por este não contenderam. Pelo que lhe chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Betseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Interessante que toda essa dinâmica de acontecimento aqui, a questão de cavar poços. Por que Isaque cavava tantos poços? Porque no deserto água é ouro. Se você está no deserto e você tem água, você tem ouro, você tem condições de vida. Se no deserto falta água, até na nossa casa, se faltar água, às vezes nós conseguimos ficar sem luz, né? Às vezes nós conseguimos ficar sem uma série de coisas, mas sem água nós não conseguimos. Primeiro porque a nossa casa começa a exalar um cheiro não muito agradável, sim ou não? Eu estou vindo de um congresso de mulheres domingo pela manhã, nós estamos recebendo várias mulheres de várias denominações, e quando eu fui no banheiro dos homens, eu falei: epa. E eu disse: o que houve? E alguém falou assim: pastor, acabou a água de ontem para hoje. Eu falei: precisamos dar um jeito nisso. E eu corri para o banheiro, observei para ver se não tinha ninguém olhando, peguei a vassoura, peguei o desinfetante, comecei a procurar algumas descargas que tinham água, dei uma lavada no banheiro, depois fui no banheiro das mulheres também, dei uma lavada, limpei tudo. Aí o cheiro estava super agradável, mas a água ainda não tinha voltado, o cheiro ia voltar. Então água, quem tem água, né? No deserto tem ouro. Interessante que até nos nossos dias, né? Então os poços que Isaque cavou na época do seu pai, isso tem a ver também com a questão de algumas histórias. Então eu quero falar para todos vocês agora alguns passos que Isaque deu para desentulhar os poços. Primeiro passo, ele obedeceu à voz de Deus. Então, diga assim comigo: Isaque obedeceu à voz de Deus. Deus apareceu para Isaque e disse: Isaque, não desças ao Egito. Era comum na época, quando as coisas davam mal, eles iam até o Egito buscar abrigo, eles iam até o Egito buscar comida, eles iam até o Egito buscar água, buscar suprimento. Mas Deus disse: olha, Isaque, não desças ao Egito.
O Egito também tem um simbolismo de mundo. Quando nós passamos algumas pressões, quando nós passamos algumas lutas, nós não devemos recorrer à vida antiga que nós tínhamos. O que passou, passou. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu e você somos nova criatura. Amém ou não amém? Então o que significa? Não vá, não desças ao Egito, não volte a fazer o que você fazia no passado, não recorra às coisas do mundo. Eu me lembro, vou dar um testemunho aqui, vou dar um testemunho fora do microfone, para não ficar gravado. Assim que eu entrei para a Marinha, bem no início, eu estava no alojamento tomando banho, e um colega veio brincar comigo. Eu dei um chute no coleguinha, dei um bandão no coleguinha, eu ia dar uma joelhada na cabeça dele, mas os outros coleguinhas me seguraram. Depois nós fomos para o futebol. Lá eu agarrei o pescoço de um coleguinha, fuzileiro naval. Eu ia esganar o coleguinha, aos outros separaram. Testemunho. E eu falava assim naquela época: eu sou crente, mas eu tenho um pavio curto. Eu falei, vamos lá. Eu sou crente, mas tenho um pavio curto. Eu era assim. Por 3 vezes eu quase fui expulso da Marinha, porque eu achava que eu tinha que ser crente, mas pavio curto. Quando a crise se instaurou na vida, no tempo de Isaac, Deus falou: aconteça o que acontecer, não recorra a práticas passadas, não desças ao Egito. Então vire para a pessoa que está ao seu dizer assim: olha, não desças ao Egito. Ainda que, diga, ainda que haja seca, não desças ao Egito. O Egito não é o melhor lugar para você recorrer. Amém ou não amém? Deixa eu contar um outro testemunho. Tem muitos pastores que gostam de dar um testemunho, né? Mas é bom nós contarmos um pouco de testemunho também, para mostrar que nós somos de carne e osso. Não é porque eu estou com a camisa fechada até aqui que eu sou mais crente, né? Em sala de aula, na escola técnica, estava bem assistindo aula, aí um colega virou e falou assim: galo cego. Pode rir que não é pecado não, tá? Eu tinha, como eu falei, eu enxergo de uma vista só. O colega: galo cego. Eu levantei e falei: ó, vou te pegar lá fora. Depois eu lembrei que eu era crente. Eu já era crente, estou te falando. Eu botei a mão na cabeça e falei: meu Deus, eu não posso brigar mais, agora eu sou crente. Aí eu fui lá e falei para ele assim: olha, você me perdoa, doido para esganar ele, você me perdoa. Você sabe que muitos de nós, em meio às crises, em meio às dificuldades, às vezes nós recorremos às práticas passadas. Então diga assim: não desças ao Egito. O Egito não é o nosso lugar. O Egito não é o lugar onde nós vamos buscar suprimento. O nosso suprimento, ó, olha lá, vem do Senhor. Quantos creem nisso? Amém ou não amém? Quantos querem se permitir ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus, pela glória de Deus? Irmãos, quando eu falei que quando eu me aposentei, que os coleguinhas choravam, porque Deus transformou esse ogro, esse troglodita, em alguém que passou a amar pessoas, independente de circunstâncias ou não, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então eu quero profetizar e liberar uma palavra profética. Alguns de vocês vão ser pegos chorando por pessoas. Vão acontecer cultos aqui, que você vai estar lembrando de algumas pessoas assim: puxa, eu poderia ter trazido para o culto, eu poderia ter ganho meu primo, eu poderia ter ganho a minha prima, eu poderia ter ganho aquele meu amigo. Deus vai começar a tocar e fazer coisas poderosas no nome de Jesus. Eu vi uma cena essa semana de um filme, A Lista de Schindler. Alguém já viu esse filme, A Lista de Schindler? É um filme bem conhecido, bem famoso, né?
E tem um momento, não sei se você lembra desse momento, que ele, parece que as pessoas se juntam, pessoas que ele salvou de não ter morrido para os nazistas, mais ou menos assim o filme, né? Quantos viram esse filme? Me ajuda aí, tá bom, nessa cena. Aí, alguém vai trazer para ele uns parabéns, elogios a ele, e ele começa a chorar. E ele diz assim, poxa, eu poderia ter salvo mais um. Quando ele faz isso, ele olha para a aliança dele. Não é isso no filme? Aí ele diz assim, a minha aliança poderia ter salvo por mim, no mínimo 2 pessoas. Aí ele vai, toca no carro dele. Não é isso no filme, não? Me ajuda aí, pessoal. Aí toca no carro e chora e diz, o meu carro no mínimo mais 7. E ele entra em crise. Ele já tinha salvo muitas pessoas, mas ele percebeu que ainda tinha muito mais para fazer. Então, gentilmente, respeitosamente, diga assim para o teu irmão, tem muito mais para nós fazermos. Tem muito de Deus, tem muito trabalho em Deus. Tem muitas vidas a serem alcançadas. Tem muitas famílias para serem transformadas pelo poder de Deus. Tem muita gente precisando da alegria que eu e você temos. Eu me lembro, tinha uma irmã na nossa igreja, todo culto ela caía possessa. Ela falar glória a Deus, ela ficava possessa. Ora ria com a pombagira, ora se contorcia com a chucaveira. Era começar o culto, ela pá, caía. Fala, quanto são felizes com Jesus, digo amém. O pessoal amém, ela pá. Estou te falando. Se falasse um aleluia um pouco mais forte, aí que ela estremecia mesmo, né? 1 culto, 2 cultos, 10 cultos. Aí nós estabelecemos uma estratégia. Vamos sentar perto dela. Quando ficar possa, sai, Deus de Jesus. Estou falando, pô. O culto começava, sai. Aí ela ficava boazinha. No dia da consagração dela, colocou uma roupa, um vestido alugado, um vestido. Fez um coque no cabelo, ainda colocou glitter. Glitter no cabelo, colocou glitter. Alugou um vestido da mais alta qualidade. O esposo dela de terra. E eles entrando pela igreja. A igreja do Valdir.
Tem mais. Não desças ao Egito. Não vá para o mundo. Permanece em sua igreja. Permanece fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra. A realidade era de fome geral. O senso comum e óbvio era ir ao local aonde poderiam obter comida. No meio daquela crise, Isaac ouviu a voz de Deus. Deuteronômio 5, versículo 29. Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para tornar-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. 1 João 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Coisa gloriosa, né? Segundo passo, para desentulhar os poços. Qual o passo que nós estamos agora? Só vou falar se você estiver prestando atenção. Qual é o passo que nós vamos agora? Faz com a mão para mim saber se eu estou prestando atenção. Só vou esperar um pouquinho, você, tua mente vir para cá. Qual é o passo que nós vamos falar agora? Confie nas promessas e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. São as promessas dadas pelo nosso Pai que nos aquecem o coração, que mesmo quando começamos a desfalecer, o Espírito Santo traz a lembrança ao nosso coração e volta a ser aquecido. Então, o segundo é, confie nas promessas. Repita comigo. Um pouquinho mais forte. Quais foram as promessas que Deus lhe fez? Quais foram as promessas que Deus usou alguém, um profeta, uma profetisa, para falar ao seu coração? Como que Deus falou? Você precisa confiar na promessa. Amém? Existem promessas que elas chegam até nós, às vezes de uma forma não muito comum, não muito... Como é que eu posso fazer uma colocação aqui para me fazer entendido? Existem promessas que chegam para nós de um meio, de um caminho, de uma forma que você não entende muito bem. Mas diga assim, tem a mão de Deus nesse negócio. Um dia eu estava muito feliz na igreja pregando, feliz. Na verdade eu estou sempre feliz com Jesus, com Deus, com o que Deus fez na minha vida. Mas quando estava terminando a pregação, os irmãos na frente, nós estávamos orando, e eu fiz uma pergunta assim para Deus: Senhor, o que eu tenho feito tem agradado a Ti? Perguntei para Deus: Senhor, o que eu tenho feito tem agradado ao Senhor? Quando terminou o culto, uma menininha, ela é surda, ela usa um aparelho auricular, o nome, né? Ela é surdinha, então ela, por ser surda, não fala direito, né? Porque o que faz a gente falar, a gente ouve, né? Então reproduz, então ela não, por ela ser surda, não produz som direito. Você não entende o que ela está dizendo. E ela, no final do culto, aquela menina veio na minha direção. Depois de estar tão feliz, falando tanta coisa, tão feliz também, né? E ela mandou que eu abrisse, escreveu a passagem bíblica para mim. Não estou falando de menina, muito menininha, muito neném, surda. Como é que eu abrisse no livro, acho que de 1 Pedro, que dizia assim: Tu és a menina dos meus olhos.
Aí eu chorei. Qual foi a promessa que Deus te fez? Como Ele te fez? Que momento Ele te fez? Quantos têm promessas aqui? Quantos têm promessas da parte de Deus? Quantos creem que vão todas elas se realizar? Quantos creem? Amém? Eu já contei para vocês aqui dos voos, né? Lembra disso? Contei aqui? Contei que quando eu era garoto eu carregava, empurrava carrinho de feira, carregava água para poder suprir minha casa de água. E de vez em quando nós alimentávamos os porcos do seu Lúcio, lá no morro. E já falei aqui, né, que eu carregava lata de lavagem. E de vez em quando aquele chorume. Quem sabe o que é chorume aqui? É o líquido depois do lixo. O chorume é aquela aguinha que os bichinhos gostam de ficar nadando nela, né? Já viu aqueles bichinhos branquinhos nadando na aguinha? Aquele aguinha é o chorume. Eles ficam felizes ali, né? Pode rir que não é pecado, não. Aí caiu o chorume assim, que chegava a dar, até arrepiava assim, né? Horrível aquilo. Só que quando eu ia dormir, toda vez que ia dormir, toda vez, eu sonhava, eu tinha um sonho, sempre sonhava, estou te falando, lá no morro, carregando água, aquele líquido do chorume às vezes caindo em mim, que vai pelo corpo, é horrível, só misericórdia. Dormia. Sonhava, estava voando. Cansei de sonhar que estava voando. Parecia que o sonho estava desconecto com a minha realidade. Parecia que o Espírito Santo errou a caixa de correio das promessas e fez promessa para um garoto do morro. A impressão que dava aquela promessa era para alguns príncipes. Talvez para algum príncipe que nasceu em berço de ouro. Talvez algum príncipe de olho, cabelo bom, de olho bem azul, verde. Porque aquela promessa não tinha nada a ver comigo. Mas quando eu deitava, vinham as promessas, eu sonhava. E várias vezes recebi tanta palavra. Tu vai viver montando, desmontando mala. Assim diz o Senhor. Não é que isso acontece hoje? Não tem uma vez que eu entro no aeroporto, que eu vá viajar, que as lágrimas não vêm aos olhos. Eu lembro do chorume, eu lembro da falta de água, e eu digo assim, Senhor, Tu és misericordioso. Então repita assim comigo, assim, o segundo passo para desentulhar os poços é acreditar na promessa. Só vou dar mais um passo, porque falta 5 para as 9, não é isso? Eu vou correr aqui, tá? Oh, tem tanta coisa para falar com vocês. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Diga assim, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, todo reconhecimento a Ti, Senhor. Eu vou parar aqui e vou respeitar o horário. Fica de pé no nome de Jesus, para nós orarmos. Fica de pé, por favor. Eu não sei se dá para colocar uma canção ao fundo aí, para nos, só para nos ajudar, se for possível uma canção. Não precisa ser a música da comunidade agora não, uma música bem calminha, bem gostosa. Eu quero orar com vocês, eu quero orar por vocês, eu quero orar com vocês nesse momento. A palavra de Deus diz aqui no livro de Gênesis que estava acontecendo uma seca, né? Como é que a história diz que... E essa seca já havia acontecido na época do pai de Isaac, Abraão. Mas não era para ele descer para o Egito, era para ele permanecer. Eu queria orar com você, em nome de Jesus Cristo, para que essas águas dos rios de Deus transbordem na sua vida, para que a glória de Deus se faça presente em cada grupo familiar dessa igreja, que cada supervisor de área, de setor, sabe, cada membro, cada anfitrião, cada visitante, quando chegar aqui, possa sentir a presença de Deus e dizer, na vida dele tem água, na vida dela tem água. Eu sinto, sabe, o fluir das águas de Deus na vida dele, na vida dela. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Isso, pode sair do seu lugar.
Tua glória se faz presente nesse lugar, Senhor. Eu sinto os céus abertos sobre a igreja, meu Pai. Eu sinto os céus abertos sobre a membresia, sobre os nossos visitantes, sobre os irmãos, sobre as irmãs. Meu Deus, meu Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai. Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero fazer uma oração de fortalecimento. Eu quero fazer uma oração, Senhor, segundo a orientação do Teu Espírito, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. No deserto, quem tem água, Senhor, tem ouro. Faz fluir a água que já existe na vida dele, Senhor. A água já está aí dentro do coração. Pois a Tua palavra diz: se creres em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então as águas já estão, ó Deus, assim fluindo aqui. Sinta a água fluir na sua vida. Isso, coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado. Irmão com irmão, irmã com irmã. Se você está com a sua esposa, faça também com ela. Pode colocar a mão no ombro da sua esposa, seu esposo. E comece a declarar que as águas de Deus já estão na sua vida. Há um fluir de Deus em você. Está contagiando ele, contagiando ela. No mundo dizem que uma andorinha só não faz verão, mas um homem e uma mulher ungida. Ah, meu Deus. E aqui está cheio de ungidos do Senhor, cheio de promessas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Isso, ora por ele, ora por ela, ora. Passa um tempo orando por ela. Deixa essa água que está em você fluir. Deixa essa água fluir. Deixa essa unção fluir. Deixa esse amor fluir. Querido Deus e eterno Pai, eu me lembro uma vez eu fui na praia de Copacabana. Quando eu mergulhei na praia, eu tomei maior caixote, porque as ondas eram muito fortes. Pai, que as ondas do rio de Deus, que hajam desatadas ondas do rio de Deus, em nome de Jesus Cristo. A água que já está nele, Senhor. As águas que já estão nela, meu Pai. As águas que já estão na vida dele. Pois a Tua palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, oh Jesus. Faz fluir as Tuas águas, Senhor. Faz fluir os Teus rios, Senhor. Rios de amor, rios de vida. Meu Deus, a Tua palavra diz que o profeta olhou e viu águas, ó Deus, nos arteiros. Depois as águas foram para os joelhos. Senhor, depois as águas cobriram todo o seu corpo. E já não podia mais andar, teve que nadar. E quando ele volta, ele vê tudo à sua volta transformado. Árvores frutíferas. Ele tem uma visão da glória de Deus. Quando as águas passam, curam, transformam, libertam, mudam o ambiente, meu Pai. Não só os arteiros, não só os joelhos, mas os rios de Deus. Trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo amor, salvação em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos, por gentileza. Poderoso Deus e eterno Pai, a visão de Ezequiel, Senhor. As águas estavam nos arteiros, e foi jogado o cordel de medir, e quando ele deu mais um passo, as águas já estavam nos joelhos, e foi jogado o cordel, e as águas já estavam nos lombos, e depois já não tinha mais condições de conter tamanha glória de Deus. Que venha a glória de Deus. Eu quero profetizar que você vai ter sonhos. Você vai ser visitado na madrugada.
Eita, gente aqui vai perder sono na madrugada. Na madrugada Deus vai falar com você. Madrugada passada o Senhor me acordou. Eu profetizo que vai acontecer o mesmo em nome de Jesus Cristo. Vai renovar promessas, alegria, esperança, força. Dá um medo, mas não tem como correr da glória de Deus. Dá um medo, mas não tem como fugir da presença daquele que pode todas as coisas. O Senhor vem confortável, hein? Sim, Senhor, que assim seja em nome de Jesus. Amém?